Yeah. Salve, salve, rapaziada! Saudações vascaínos! Marquezine na área, morrendo de saudade de todos vocês. Vamos falar já de Vasco. Queria pedir para que antes, obviamente para não perder o costume, vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dê aqueles 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar. Então, divulgue e continue compartilhando para todos os amigos vascaínos. A gente que volta hoje, né, no YouTube, volta de uma forma geral, inclusive nas redes sociais e Instagram, @Ser Vasco Oficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco, Instagram, TikTok, Twitter. Então, dá essa moral seguindo a gente por lá e por aqui, se inscrevendo, dando a sua opinião, botando seus comentários. Vasco que se reapresentou hoje, né? Então, com o elenco principal, o Vasco já tinha se reapresentado com um elenco alternativo, visando o início do Campeonato Carioca. Então, com esse elenco secundário, o Vasco já está treinando. O Vasco, inclusive, tem jogo no sábado agora, dia 11, em São Januário, contra o Nova Iguaçu. Infelizmente, não poderia estar presente, mas por um bom motivo, né, que é meu aniversário, então vou estar comemorando no sábado. Então, por isso que nesse agora eu estarei ausente do Caldeirão, mas obviamente já confirmo minha presença nos próximos. Vasco vai a campo nesse jogo com o time alternativo, já que o time principal, o elenco principal, se reapresentou hoje. Então, amanhã, terça-feira, acho que 3 da tarde ou 1 da tarde, já tem uma coletiva do Carille falando. Inclusive, ele já comentou sobre o Vasco usar o time principal já na 4ª rodada, que o Vasco vai jogar, inclusive, fora do Rio, em Manaus. Eu não lembro contra quem, acho que é o Bangu, mas eu sei que na 4ª rodada o Vasco já entra com o time principal. Então, todo mundo se reapresentando hoje, como já tinha falado no vídeo de mais cedo, quando a gente vê o elenco do ano passado, que era um elenco bem mediano, mas quando a gente vê entrando 2025 com 4 ótimos reforços, né, que é o Paulinho, Jair, o Adson. Eu já vou considerar o Lucas Oliveira, né? E aí eu pego o Lucas Oliveira, que o Vasco ainda não bateu o martelo, mas a tendência é que realmente feche mais o Tietê. Então é mais um reforço importante para essa espinha dorsal, que é a zaga, que é o meio de campo e ali o ataque com relação ao Adson, que inclusive boa parte desses jogadores, para mim, vão compor o time titular para 2025, né? Para o início dele. Então, sem dúvida nenhuma, o elenco do Vasco do ano passado, mais os reforços desses jogadores, e claro, né, fazendo alguns saneamentos. Então, o Rossi também já saiu, já foi apresentado no Paysandu. Então, o Maicon deve estar seguindo o mesmo caminho lá para o Curitiba, né? Na verdade, o Rossi vai para o Paysandu e o Maicon vai para o Curitiba. Vasco já conseguiu emprestar Figueiredo e Cauã, que nem chegaram a voltar. Capasso em compasso de saída. Então, o Vasco já comunicou que ele não faz parte dos planos. E a tendência é que ele busca ali um mercado que provavelmente será um mercado sul-americano. Então, com todo esse saneamento, mais esses reforços, eu entendo que o Vasco, né, que inclusive foi divulgado que o Vasco tem como orçado 40 milhões, teria orçado 40 milhões para reforços, só que já numa decisão de agora, o Vasco vai pegar 15 milhões desses 40 milhões e vai direcionar para o centro de treinamento, que realmente vem sofrendo duras críticas. A última delas é uma bandeira hasteada, toda desbotada, toda rasgada. Então o Vasco realmente viu que o CT é o grande gap, né? É o grande legado negativo ou largado negativo da 777, né? Que os caras realmente cagaram e andaram pro CT, que no final das contas não passa de um puxadinho. Então o Vasco vai direcionar 15 milhões, mas o orçamento previsto para que realmente mude o CT de prateleira é de 25 a 30 milhões, 15 milhões então o Vasco já tem disponível. E a ideia é que o Vasco busque ou parcerias, ou aportes, enfim, ou feche alguns outros tipos de patrocínio que possam gerar recursos para o clube para poder completar esse orçamento para o CT e transformar o CT realmente num CT minimamente plausível, principalmente quando a gente fala de um clube da Série A, né? Se a gente for olhar, tenho certeza que todos os outros 19 clubes da Série A, todos têm um CT infinitamente melhores do que o Vasco. Então, que o Vasco consiga realmente dar esse salto. Eu já vi torcedor dizendo, porra, CT não, vamos contratar. Mas eu concordo que é igualmente importante a gente trazer jogadores e a gente ter uma casinha ali, né, para poder ser minimamente competitiva e atraente, inclusive,
para jogadores que o Vasco pretenda contratar, né? A gente sabe que no mundo de hoje, com toda essa tecnologia, que o jogador, quando ele tem o interesse de um clube, que ele liga para o conhecido ou que está lá, ou que jogou lá recentemente, né? Pergunta das pessoas, pergunta da estrutura. Então a gente sabe que isso são consultas que no final das contas acabam favorecendo ou atrapalhando uma negociação de algum jogador que possa vir para o Vasco. Então a gente torce para o Vasco realmente já meter a mão na massa. Acho que mês que vem o Vasco já começa a meter a mão ali no CT. Tem algumas etapas, né, que vão ser cumpridas, troca do material de fisioterapia, expandir para mais campos. Então tem algumas fases desse upgrade que o Vasco vai dar no CT, mas eu acho que já era para ter começado para ontem, mesmo entendendo que o Vasco precisa também de recurso para poder contratar jogadores e ter o time competitivo. Mas como eu falei aqui no início, rapaziada, eu acho que o elenco de 2024, bem saneado, como eu citei aqui algumas saídas, e tendo os reforços que tá tendo, né, que eu já citei aqui, né, Lucas Oliveira, Tietê, Jair, Paulinho, Adson, já em maio, junho, o DVD que também retorna, apesar de não ser um grande reforço, é um cara importante para a composição de elenco. E que o Vasco possa dar, perante esse orçamento um pouco mais enxuto, né, de 25 milhões, que o Vasco possa dar um tiro certo no mercado e trazer, talvez aí um cara que chegue com status de titular. Mas o fato é, para mim, o Vasco tem um bom time titular para começar o ano de 2025 e poder resolver e trabalhar com calma esse primeiro bimestre, né, janeiro e fevereiro. Então já estão dizendo que o Grego até o final do mês já vai apresentar uma proposta para a SAF, então vamos aguardar, mas eu acho que com isso o Vasco ganha um pouquinho de fôlego, um pouquinho de oxigênio, né? Lembrando que o Vasco tá se beneficiando com algumas negociações que aconteceram, com alguns repasses que precisavam acontecer. Então o Paulinho agora foi merrequinha, mas são 3 milhões dali do Paulinho que foi pro Palmeiras, tem os 15 milhões, estou arredondando, né? Tem os 15 milhões do Orediano, tem outro recurso que aparece dali um pouquinho na hora que vende. Então o Vasco também acabou se beneficiando. Eu fiz uma conta que estava girando em torno de 50 milhões de repasse desses jogadores que estavam vindo para o Vasco. E vamos ver, né, cara? Tomara que o Pedrinho continue tendo aí equilíbrio, tranquilidade, para poder ir montando e, em paralelo, né, trabalhar com essa possibilidade de vender o Vasco, que isso, sem dúvida nenhuma, é uma convicção de todos os vascaínos, incluindo a minha, de que a gente realmente precisa vender a Vasco SAF para que ela não volte para os abutres. Então, para que não volte para os abutres, e a gente viu agora na votação da recuperação judicial que realmente os abutres estão sedentos para que o Vasco não seja vendido e eles possam voltar a se apossar do clube, de levar o clube para o buraco, que é isso que esses abutres sabem fazer. Pegar o Vasco e jogar num buraco, porque ou o Vasco morre debaixo do meu braço, ou ele não vai para o braço de ninguém. É isso que esses retardados pensam. Então, que o Pedrinho tenha tranquilidade para poder dar sequência. No mais, rapaziada, tô feliz pra caralho de voltar aqui a falar com vocês. Essa semana a gente vai continuar trazendo muito conteúdo, tem muita novidade legal para esse ano aqui na Ser Vasco. Então queria desejar um 2025 maravilhoso para todo mundo tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, muita gentileza ao próximo e que a gente tenha no nosso Rio de Janeiro realmente um ano para virar uma chave que tá sinistro. Infelizmente, nosso Rio de Janeiro não tá colaborando para que a gente se sinta seguro. Enfim, a gente torce para melhorar. Um beijo no coração, não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, de seguir a gente lá, porque, aqui vai ser sempre Vasco, porra.